Oi, vamos lá, terceiro ano, vamos lá, focando aí o vestibular. Hoje nós vamos começar a trabalhar massivamente aí nas questões meteorológicas, né, nas condições climáticas, nessas alterações climáticas que vêm ocorrendo, né? Vocês poderão encontrar esse assunto tanto nas questões do Enem quanto da UERJ, ou até mesmo em uma redação desses dois concursos ou dos demais concursos, né? Afinal de contas, falou em meio ambiente, falou em alteração climática, nós estamos falando aí, né, da geografia, da meteorologia, da climatologia. Vamos lá? Fundamentos da climatologia, módulo 20, gente. Quando eu falo, né, em temperatura, presta atenção, gente, eu estou falando aquilo que a gente marca no termômetro, né? Hoje em dia, acho que todo mundo sabe o que é temperatura. Você vai entrar no mercado, você vai entrar numa loja, né? Você vai entrar no colégio, vão aferir sua temperatura. Então, temperatura é isso, né? É medida por meio de termômetro, o calor ali existente, ok, gente? E essa temperatura, né, presta atenção, né, ela está ligada, conectada ao fator de radiação. Ela está justamente ligada à radiação. Tá legal? Né? Lembrando que a radiação também é um dos elementos climáticos fundamental e é ela que vai fornecer calor e luminosidade, né, aí para a Terra, beleza, gente? Então, é justamente aí por meio da radiação que nós vamos ter a questão do Sol, da propagação eletromagnética, né? Então, isso aí seria. Então, a radiação ela é emitida pelo Sol que chega à superfície terrestre, tá? Então, funciona aí como um filtro que vai reter mais da metade da energia solar até que seja absorvida por toda a superfície. Isso é a radiação, tá? A pressão, gente, a pressão, né, atmosférica, ela está relacionada, vamos lá, gente, né, ao peso exercido sobre justamente os corpos na superfície, né? Então essa aí seria a pressão, né? Vai sofrer alterações aí, né? Possui interações no caso com outros elementos climáticos. Aí você tem a temperatura, a pluviosidade, né? Pode ser também ser diretamente influenciada pela questão de altitude, latitude, né? Então nós temos aí esse fator, tá legal? Bem, isso eu vou vendo aí dentro desses elementos, tá? Que vai nos gerar aí condições de precipitação, né? Que aí no caso seria a questão da, como é que eu vou dizer, da quantidade de chuvas. Isso tudo aí vai ter uma certa influência, tá? A umidade, isso nós vamos ver agora, com calma. Com calma, não precisa ter pressa. Os fatores climáticos, né, é que explicam a variação dos elementos climáticos, que eu acabei de falar, né? Conforme a latitude, né? Se eu estiver mais distante da linha do Equador, eu vou estar com uma latitude maior, né? Então eu vou ter uma temperatura menor. A mesma coisa a altitude. Gente, altitude não é a mesma coisa de altura, tá? A altitude, ela está relacionada, tá? Justamente em relação ao nível do mar, tá? Em relação ao nível do mar, né? Vai esse elemento aí, né? Esse fator, ele vai impactar justamente na temperatura de maneira, né? Proporcional às áreas próximas à questão. Quanto maior a altitude, menor a temperatura do ar. E você observa só, você pode estar numa latitude menor, próxima à linha do Equador, mas se você estiver numa altitude elevada, presta atenção, você poderá apresentar baixas temperaturas. Cuidado que essas duas palavras aí dão um bololô na nossa cabeça. Então, calma, tá? Calma. Então, você vai ver aí uma questão aí de uma composição. Lembrando que, né, você tem dentro do fator altimétrico, né,
dentro do fator altimétrico, estou falando de altitude, né? Quando eu estou numa altitude de 0 a 200, né, eu vou ter aí uma precipitação líquida, a chuva, é a gente, tá? Ter precipitação nival em pleno município do Rio de Janeiro, capital, gente, nós estamos aí, né, no fator altimétrico, né, no fator, presta atenção, em relação ao nível do mar, entre 0 a 200, tá? E sem contar com a nossa latitude. Então, para ocorrer uma precipitação aqui, é difícil. Ah, vocês vão falar assim, não, professor, eu já li num noticiário que em Resende, né, no século passado, houve uma precipitação nival. Vamos lá. Resende está numa altitude maior do que aqui onde nós estamos, certo? Por quê? Né? Você tem ali o Pico das Agulhas Negras, que está numa altitude mais elevada. E naquela época havia um maior número de cobertura florestal, tá? Então tinha um número maior de vegetação. É aí então que o relevo entra. Olha só, falei do relevo, beleza? Falei da vegetação. Show de bola? Bem, junto a esses elementos aí, eu tenho a questão das correntes marítimas, né? Sabemos que as correntes marítimas, ela pode ser quente e pode ser fria, e ela também vai vir influenciar nas questões, né, aí dos fatores climáticos. Lembrando que as áreas que possuem influência de maritimidade possuem uma amplitude térmica menor. Não é isso, gente? Agora, as áreas que não possuem influência da maritimidade e sim da continentalidade, ou seja, que não tem mar, que não tem praia nessa cidade, né? Nós vamos ter uma amplitude térmica maior. A diferença entre a máxima e a mínima vai ser bem mais acentuada. Essa máxima e a mínima pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual. Vai depender de como você vai estar analisando a área, a região, o terreno, ok? A mesma coisa, as massas de ar, né? As correntes marítimas estão, né, vamos dizer assim, juntos, né? Elas estão relacionadas com as massas de ar. Se eu tenho aí, né, uma massa de ar, presta atenção, gente, úmida, ok? Uma massa de ar úmida, é porque esta massa de ar, ela está, né, tendo a companhia de uma corrente marítima úmida. Logo, esta massa de ar, ela vai trazer o quê? Umidade para a parte continental, beleza? Ai, mas professora, mas eu me lembro muito bem que a senhora, no primeiro ano, nos falou sobre a massa equatorial, né, continental, que ela é úmida. Opa, ela é continental, não tem oceano nenhum ali. Peraí, a massa equatorial continental, ela tem sua origem aonde? Na Amazônia, no meio da floresta amazônica, onde ela recebe influência da floresta amazônica, como o próprio nome já disse, né? E do imenso espelho d'água da bacia amazônica. Então, ali eu vou ter a evaporação e a evapotranspiração, contribuindo, então, para a formação de uma massa de ar úmida. É a única massa continental que não tem como característica ser seca, e sim úmida, por causa justamente desse fator que eu acabei de explicar, a vegetação e o imenso espelho d'água da bacia amazônica. Ok? Beleza? Show de bola, gente. Deu para entender? Tô indo devagarinho, hein? Olha que não é a minha característica, mas eu tô indo, tá bom? Deu para entender, né? E aí, vocês vão ver que depois, nesse módulo aí, vocês já devem estar, pode ter já olhado, analisado as folhas, que a gente vem detalhando calmamente, né? Vocês vão ver até que a questão do El Ninho, do Laninha, tudo isso nós vamos ver agora, tá? E legal é que agora a gente está falando sobre, né, o Brasil está com constantes ciclones tropicais, nós vamos trabalhar isso também, mas é devagar. Por isso que eu estou dividindo esse módulo em dois, tá legal, gente? Em duas partes. Bem, as relações entre os fatores e elementos climáticos. Aí eu coloquei para vocês que a radiação solar e a temperatura, né? A radiação incide e a superfície irradia o calor.
a atmosfera é aquecida de baixo para cima. Olha aí, eu botei para vocês, né? Tanto é que eu vou botar até aqui a imagem maior, né? A energia solar incidindo 100% na superfície terrestre, onde o solo e o oceano absorvem aí 51% desta energia, tá? E aí o que que acontece? Vai ter uma subida do ar em 7%, né? Onde, como é que é essa subida? O que eu falei para vocês, olha só, carregado para nuvens, a atmosfera pelo calor latente do vapor d'água. Lembra do que eu acabei de falar sobre a massa equatorial atlântica? Ó, tá legal? Aí, né, as nuvens, elas acabam absorvendo 3% dessa energia solar, dessa radiação, né? Onde essa radiação, ela também é absorvida pela atmosfera 15%, tá? Então, esse radiado de terra diretamente vai para onde, gente? Para o espaço. E, ao mesmo tempo, uma parcela, que é 16%, a atmosfera consegue absorver. Olha como é que a natureza é perfeita, gente. Então, nós temos aí, dessa quantidade de energia solar que incide na Terra, 6% é refletido pela atmosfera, 20% pelas nuvens e 4% é refletido na superfície terrestre, tá? Isso tudo, se não ocorresse uma interferência antrópica. O grande problema foi o homem meter o bedelho. Por isso que eu estou explicando devagarinho. Então, na hora que vocês forem responder uma questão, presta atenção se está falando só sobre um fator natural ou se esse fator natural teve uma interferência antrópica. Então, você tem que ter cuidado com isso, tá? Então, calma aí, devagar. Lembrando que a Terra, ela é geóide, tá? Então, o que que vai acontecer? Os raios, essa energia solar, ela não vai incidir igual em toda a superfície. Só que antes, eu quero mostrar a vocês aí, é a questão do albedo, que já caiu, sabe? Numa prova, eu não lembro se foi o ERJ ou o ENEM, mas caiu, tá? O que seria essa questão do albedo, gente? Tá? Lembrando aí que eu falei para vocês que a Terra tem uma forma geóide, né? Na verdade, ela é achatada aqui nos polos, não aguento mais falar isso, então vocês já sabem, tá? E que o albedo, também chamado de coeficiente de reflexão, tá? É a questão da luz que é refletida, nada mais, nada menos disso, tá? É o poder de reflexão. Então, você tem, entenda bem, quando você tem aí uma questão de albedo, presta atenção, né? Nas áreas de neve, presta atenção, você tem um albedo muito mais elevado. Por quê? A cor clara, ela tem o poder de absorção ou de reflexão. Ela vai refletir. E a cor escura, né? Você vai ter um albedo baixo, que é a questão do asfalto. Calor, né, gente? Insuportável. É igual a roupa. Você usa uma roupa escura, ela vai absorver calor. Então, isso você vê dentro das questões de temperatura, hein? É o fator aí. Então, a natureza, né, ela permite que o albedo venha a se expressar em porcentagem, tá? Aí é medido em escala até zero, de 0 em diante. Os efeitos da questão essa aí do albedo vai depender aí do nível de insolação local, tá? As áreas com albedo nas regiões árticas, que seria aqui nas áreas polares, presta atenção, gente, são frias, né, por causa da baixa insolação. Nas áreas aqui do deserto do Saara, olha só, nessa área aqui do deserto do Saara, que também tem um albedo relativamente alto, são mais quentes devido à alta insolação. Então, por exemplo, as florestas têm um baixo albedo, tá? Não esquece disso. E são muito quentes do que as florestas temperadas, que têm uma menor insolação, né? Lembrando que a insolação, ela tem um papel aí, não esquece, por favor, tão importante na questão dos efeitos do albedo, do aquecimento e do resfriamento das áreas de insolação, tá? Por exemplo, o albedo, ele afeta e direciona o clima, né? Lembrando aí que o clima, né, ele é o resultado do aquecimento irregular da Terra. A gente não pode esquecer disso, né? E que as regiões terrestres e oceânicas, que é o fator maritimidade, continentalidade que eu já falei, né, vão produzir aí massas de ar, né,
diferentes, né? E dependendo aí da latitude, aí a insolação também, tá? Beleza, gente? Só que o sistema de alta pressão vai fluir aí em direção justamente, né, os de baixa pressão, dirigindo o tempo do norte para o sul do hemisfério. O que eu vou fazer com vocês? Podem reparar que por isso que eu falei, para eu falar sobre a questão dos albedos, né, que eu falei já aqui para vocês, nós vamos também falar sobre a pressão atmosférica e vou falar também sobre o efeito de Coriolis, né? É o que vai dar aí a interferência, gente. É muito show essa matéria, tá? Você vai ter aí uma interferência justamente das massas de ar e das correntes marítimas, que é a circulação geral aí que nós vamos ter do calor na Terra. Por isso eu dividi em dois. Vou fixar primeiro para vocês estas questões conceituais. Aí depois eu vou vir aí com as partes mais... Vamos por etapa, não vamos nos precipitar não. Beleza, gente? Ok? Agora, né? Eles vão pegar o caderno 4 e fazer justamente isso aqui, a apostila, tá? Com dessas páginas, desses exercícios. E nas aulas, né? E esta semana já é uma aula presencial e ao mesmo tempo à distância. Nós vamos retirar todas as nossas dúvidas com calma. Show de bola? Cautelosamente, devagarinho, belezinha. Tá legal, gente? Então, até o nosso encontro, até a nossa live e nossas aulas presenciais, tá legal, gente? Tô aguardando vocês lá, tá? Beijos, façam com calma, fixem bem os conceitos, tá? Não dá bobeira, não. Vamos primeiro fixar esses conceitos. Tempo, clima, pressão atmosférica, para depois eu vir aí para as partes mais difíceis, beleza? Beijinhos, hein?